Imagine precisar atravessar um rio congelante, com correntezas violentas, equilibrando-se em tábuas de madeira podre, sem corrimão, e com uma estrutura que estala a cada passo. Para a maioria de nós, isso é um pesadelo. Para muitos habitantes das regiões mais remotas da Rússia, isso é apenas uma terça-feira comum a caminho do trabalho ou da escola. Hoje, nós vamos viajar pelas estradas esquecidas do maior país do mundo para conhecer as estruturas mais aterrorizantes que ainda estão em uso. Segure-se firme, porque estas são as 15 pontes russas caindo aos pedaços que as pessoas insistem em usar. Começamos nossa jornada com a mais infame de todas, a ponte do rio Vitim. Considerada por muitos a travessia mais perigosa do mundo, ela é uma antiga estrutura ferroviária na Sibéria que nunca foi terminada. Não há asfalto, apenas dormentes de madeira velhos, cobertos de gelo na maior parte do ano, e sem nenhuma proteção lateral. Um único deslize no volante aqui significa cair nas águas gélidas lá embaixo. Seguindo na região de Transbaikal, encontramos a aterrorizante Ponte Kuandinsky. Assim como a Vitim, ela é estreita, ventosa e exige que o motorista tenha nervos de aço. O desafio aqui é manter os pneus alinhados nas pranchas soltas de metal e madeira, enquanto toda a estrutura balança visivelmente com o peso de qualquer veículo maior que um carro de passeio. Não muito longe dali, nos deparamos com a ponte do rio Polyudov. Esta estrutura parece desafiar a gravidade e a engenharia. Com pilares de madeira que cederam há décadas devido à erosão, o meio da ponte forma um V acentuado, obrigando os carros a descerem e subirem uma rampa improvisada e escorregadia, que parece pronta para colapsar a qualquer momento. Em quarto lugar, temos as perigosas travessias do rio Lena. No verão, balsas precárias substituem pontes que nunca foram construídas. Mas no inverno, a própria superfície congelada do rio se torna uma ponte natural. O perigo mortal aqui não é a madeira podre, mas o gelo que pode rachar subitamente sob o peso de caminhões de carga, engolindo veículos inteiros em segundos. A ponte de Kerensky é o pesadelo de qualquer engenheiro. É uma estrutura que mistura metal enferrujado e madeira remendada manualmente pelos próprios moradores locais. A cada primavera, quando o gelo derrete e o nível do rio sobe, partes da ponte são literalmente levadas pela correnteza, exigindo uma reconstrução manual, perigosa e cíclica todos os anos. Entrando no legado soviético, temos a ponte ferroviária de Tinda. Embora ainda seja usada por trens de carga em baixa velocidade, a corrosão nos pilares de sustentação é visível a olho nu e alarmante. O problema maior é que moradores locais frequentemente usam as laterais estreitas e sem grade para cruzar a pé, ignorando completamente o risco de queda iminente. Na região gélida de Murmansk, encontramos a velha ponte de Kola. O concreto desta estrutura está se esfarelando, expondo o vergalhão enferrujado aos elementos agressivos do Ártico. Apesar das placas de proibido passar colocadas pelo governo, é o único atalho viável para os vilarejos vizinhos, o que mantém o tráfego constante sobre uma estrutura condenada. A oitava estrutura da nossa lista é a ponte suspensa de Altai. Construída originalmente apenas para transportar minério, hoje ela serve perigosamente a pedestres e gado. Os cabos de aço originais estão tão desgastados que os moradores reforçaram a estrutura com arames, cordas sintéticas e até pedaços de borracha, criando uma teia caótica de sustentação. Em uma das cidades mais poluídas do planeta, a ponte industrial de Norilsk sofre com a chuva ácida que acelerou sua degradação. Grandes buracos no asfalto permitem ver o rio poluído correndo lá embaixo,
e os motoristas precisam fazer um zigue-zague constante para evitar que as rodas fiquem presas nas crateras que se abrem no meio da pista. Encerrando as grandes estruturas, está a Ponte Fantasma de Sakhalin. Esta ponte conecta uma ilha remota, mas metade da pista já desabou no mar. Incrivelmente, os moradores continuam usando a metade segura que restou, transformando uma via que deveria ser de mão dupla em um jogo de roleta russa de mão única sobre o oceano. No Cáucaso, o improviso atinge outro nível com a Pinguela de Daguestão. Não é exatamente uma ponte padrão, mas uma série de escadas e tábuas presas precariamente na encosta de um desfiladeiro. É a única rota para crianças irem à escola em certas vilas, penduradas a centenas de metros de altura sem nenhuma segurança moderna. A 12ª ponte é a assustadora passarela de cordas de Tuva. Feita inteiramente de materiais reaproveitados e madeira velha, ela balança violentamente com o vento da estepe. O piso é irregular, com grandes vãos entre as tábuas, onde é extremamente fácil prender o pé e ser lançado para fora da estrutura. Na região de Arkhangelsk, existe a curiosa e perigosa Ponte Flutuante de Pinega. Feita de barcos velhos e troncos amarrados, ela afunda parcialmente na água sempre que um carro passa. A sensação para o motorista é a de estar dirigindo um submarino, com a água invadindo as rodas enquanto a estrutura geme sob a pressão. A penúltima da nossa lista é a Ponte de Gelo de Yakutsk. Diferente das estradas de gelo oficiais e monitoradas, esta é uma rota clandestina criada por motoristas impacientes. Sem monitoramento da espessura do gelo, carros cruzam o rio fora da época segura, resultando em dezenas de veículos afundados tragicamente todos os anos. E finalmente, fechamos com a Ponte de Pneus de Omsk. Em um riacho menor, mas profundo, os moradores criaram uma travessia, empilhando centenas de pneus velhos e cobrindo com terra batida. A estrutura é instável, mole e afunda com o peso, mas é a única conexão seca entre dois bairros esquecidos pela prefeitura. Essas 15 pontes são muito mais do que aço enferrujado e madeira podre. Elas são um testamento da resiliência e talvez da teimosia de pessoas que vivem em condições extremas, onde a infraestrutura moderna simplesmente não chega. Elas nos mostram que a necessidade humana de se conectar e se mover é mais forte do que o medo da queda. Agora eu quero saber de você. Por R$1 milhão, você teria coragem de atravessar a ponte do Rio Vitim dirigindo o seu próprio carro? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gosta de lugares perigosos e abandonados, você precisa assistir a este vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde exploramos estradas ainda piores que essas pontes. Clique agora e nos vemos lá.